tarde a todos. Bom, vou dar continuidade então no capítulo 1. Eu vou falar sobre a parte das instruções dos Espíritos. O tema é a nova era. Essa fase que nós estamos vivendo aí, que nos últimos tempos tem se falado muito, principalmente depois da pandemia, a gente vê em muitos lugares aí, nas redes sociais, por exemplo, falando daí de uma grande mudança que está por vir, sobre uma transição planetária. O Espiritismo ele já fala sobre isso há mais de 160 anos, ele já vem falando sobre isso, né? Sobre a lei do progresso. Então, como nós sabemos, né, voltando um pouquinho nesse capítulo 1, nós recebemos 3 revelações de Deus. A primeira foi através de Moisés, que ao tempo dele foi um grande avanço para a humanidade. E a segunda revelação foi com Jesus e seu Evangelho. Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, que ele veio trazer um caminho que tem que ser percorrido para a gente alcançar a salvação. A salvação, para nós espíritas, nós sabemos que é a conquista da felicidade absoluta, porque aqui nesse planeta de provas e expiações nós só temos a felicidade relativa. E nós vamos chegar aí ao estado de espírito perfeito, como a Leia chegou, chegar ao estágio de Jesus. É o nosso destino de todos nós. Então, 1850 anos depois de Jesus, vem o Espiritismo, quando nós já estávamos mais adiantados moralmente, intelectualmente, para receber novas revelações. E o Espiritismo ele vem através dos Espíritos, comandado pelo próprio Jesus. Ele veio trazer o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, que foram mal interpretadas ou propositalmente distorcidas por algumas religiões por interesse próprio. Então a nova era ela trata da lei do progresso, a qual a natureza está submetida, e o Espiritismo é o instrumento do qual a providência utiliza para fazer evoluir a humanidade. Isso está no item 9 e no capítulo 1. O progresso ele é constante, os espíritos e os mundos estão sempre evoluindo. Sim, os mundos evoluem. Então essa fase, que é muito comentada dentro do Espiritismo, que é a transição do planeta, que ele está passando de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nós vamos ver no capítulo 3, que fala sobre a pluralidade dos mundos, os diversos mundos habitados. Se você falar isso para um materialista, talvez ele não acredite, né, que existem vários mundos habitados. Então os mundos, eles evoluem, os espíritos eles são criados simples e ignorantes, assim como Jesus também foi criado simples e ignorante, e encarnam num planeta primitivo, que é o primeiro estágio de planeta. E evoluem, passam a reencarnar nos planetas de provas e expiações, que é o que a Terra está agora, e a gente está deixando, na verdade, o mundo de provas e expiações, né? E passa para o mundo de regeneração, que é uma categoria de mundo onde ainda existe o mal, mas o bem predomina. Então, assim, as provas são mais amenas, né? E depois nós temos várias categorias acima do mundo de regeneração ainda, que nós vamos ver no capítulo 3, nos próximos sábados aí. Então o Espiritismo ele vem no momento certo, quando nós já estávamos mais preparados, mais adiantados moralmente, e ele nos dá as ferramentas necessárias através do conhecimento para a gente acompanhar a evolução e o progresso do mundo. O que nós vamos fazer dessas ferramentas que o Espiritismo nos traz depende de cada um de nós, do esforço de cada um. Cada um tem o seu livre-arbítrio e decide quando começar a sua mudança. Mas por que eu devo acompanhar o progresso? Não é mais fácil eu ficar parado, já que tudo evolui mesmo? Os mundos evoluem, os espíritos evoluem. Só que nós evoluímos de acordo com os esforços que cada um faz para combater as nossas imperfeições. Cada um trabalha individualmente o seu progresso. Já o planeta, ele evolui conforme a maioria dos espíritos encarnados nesse planeta evoluem e muda de categoria. Se a maioria dos espíritos forem bons, o planeta avança uma categoria e os que não acompanharem não poderão mais reencarnar nesse planeta. Para isso existem vários planetas da mesma categoria habitados no universo. Então se você não acompanhar, se eu não acompanho a evolução do planeta, eu vou ter que encarnar em outro planeta que esteja como a Terra, por exemplo, há 200 anos atrás. Em geral, nós podemos ver um grande avanço da humanidade. Muitos dizem que 2000 anos se passaram e nada mudou. Outros dizem que está até pior, né? Que o mundo está piorando.
que nós estamos chegando ao fim do mundo. Mas será que nós estamos mesmo retroagindo? O mundo e os espíritos não retroagem, a gente pode até estacionar, mas não retroagir. E Jesus deixou uma promessa para nós, né? Quando ele disse no Sermão do Monte: felizes os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Olha que promessa boa que Jesus nos deixou, esperança, né? Que esperança que nos dá. Então o mundo está avançando, está cada vez melhor. Muitos não conseguem ver, talvez por estar ligados às coisas materiais, nos prazeres do mundo, e não conseguem ver então que o mundo está melhor. Quando nós mudamos a nossa frequência vibratória para o bem, para a caridade, a gente começa a enxergar essas mudanças. Quando as coisas materiais deixam de ser mais importantes do que as questões espirituais, aí nós nos conectamos com a espiritualidade superior. Isso faz com que nós possamos passar a enxergar essas mudanças. Porque se a gente só reclama, se não somos gratos, se só olhamos para as coisas negativas do mundo, que são muito menores do que as coisas positivas, nós baixamos nosso padrão vibratório e acabamos nos conectando com a espiritualidade inferior. Então nós precisamos focar no bem, nas coisas boas, nas coisas positivas do mundo, manter o pensamento elevado e nos vigiar. Nós podemos ver o progresso do mundo quando nós já não vemos tantas guerras, né? Antigamente era muita guerra, guerra mundial, e hoje quando se tem uma guerra, todos os outros países já entram contra esse país que está guerreando, não concordam, né? Os governantes já estão se preocupando mais com o meio ambiente, as pessoas estão mais solidárias, né? Quando tem uma tragédia, todo mundo se mobiliza para ser voluntário ou para doações, as leis civis estão mais brandas, já não se tolera mais maus tratos aos animais, as religiões se respeitam cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais espiritualizadas. Então, se prestarmos atenção em muitos detalhes do dia a dia, vamos perceber como tem melhorado. Isso é a lei. Se não percebemos por que estamos focados, se não percebermos é porque estamos focados nas coisas negativas. Também no item 9 diz assim: o Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento de amor ao próximo. Essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum, que vai preparar a Terra para receber os espíritos moralmente evoluídos. É a lei do progresso. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso que é da vontade de Deus. Então nós temos de lembrar que tudo evolui constantemente, não é agora que tudo resolveu mudar, não foi a pandemia, não é nada disso. Muitos pensam que por causa dela uma nova fase do planeta se inicia, né? E na verdade o mundo vinha evoluindo desde sempre. Então o progresso é inevitável, independente se eu quero evoluir ou não. O planeta vai evoluir. Se eu não tomar consciência disso, eu vou ficar para trás. É chegado o momento de nós tomarmos consciência disso e começar a trabalhar a nossa reforma íntima, que a Leia comentou aqui. É difícil, mas nós precisamos, né? Trabalhar a nossa moral. Nos esforçarmos para melhorar como seres humanos. No capítulo 17 fala sobre as características do homem de bem. Lá nós temos uma lista dessas características do homem de bem, né? E eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente ter uma noção do que é, mas tem umas 3 páginas falando dessas características, né? Então no item 3 do capítulo 17 diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre os próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros te fizessem. Então é importante fazer a leitura desse capítulo inteiro para a gente saber aonde que a gente precisa melhorar para conquistarmos essas características. Reforçando sempre que o que conta não é sair dessa encarnação santo, né? Se você ler todas as características do homem de bem, talvez acabe desanimando. Mas o que conta é o esforço que a gente vai fazer para eliminar, para melhorar essas más inclinações, né? No item
no item 17 também diz assim, né? O verdadeiro espírita ou cristão, que é a mesma coisa, é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que fazem para dominar essas tendências. Então tem um consolo aí pra gente. No livro dos Espíritos diz assim, que é possível se melhorar fazendo mínimos esforços para combater as imperfeições. E depois os Espíritos dizem assim, mas quão poucos de vocês se esforçam, né? Então, para podermos aí tentar acompanhar essa evolução e passar para um planeta de regeneração, acompanhar o planeta, a gente precisa começar a transformação moral a cada dia, nos pequenos detalhes, um pouquinho de cada vez. É isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha servido aí um pouquinho de cada palestra que a gente fez para o nosso conhecimento. E eu espero que todos saiam daqui muito melhores do que chegaram hoje. E eu convido vocês para a prece final agora.